Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós estamos falando sobre magnetostática e nós falaremos agora sobre força sobre uma corrente devido a um campo magnético. Bom, o que é que nós vimos? Que forças magnéticas atuam sobre cargas em movimento. Mas nós também vimos que corrente elétrica são cargas em movimento. Portanto, ora, se sobre cargas magnéticas, forças magnéticas atuam em cargas em movimento na presença, né? Quando na presença, esqueci de falar, né? Quando na presença de campo magnético, né? Óbvio. De campo magnético. Externo. Correntes são cargas em movimento. Portanto, na presença de campos magnéticos, sofrem a ação de forças magnéticas. Então, algo meio óbvio, né? Cargas em movimento em campos magnéticos, sobre essas cargas vão... forças magnéticas. Sobre essas cargas atuarão forças magnéticas. Então, se correntes são, e elas são, cargas em movimento, então, correntes na presença de campo magnético vai sofrer ação de força magnética. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma espira, né? E essa espira, ela é uma espira de corrente, ou seja, passa uma corrente nela. Se eu pegar um pedacinho aqui dela aqui, né, um deslocamentozinho nela aqui, infinitesimal, dl, obviamente que a velocidade a velocidade de deriva, né? Então aqui eu vou ter as cargas em movimento, né? E eu tenho uma velocidade, né? No caso, essa velocidade será paralela ao elemento de comprimento do fio, né? Então o elemento de comprimento do fio, ele é paralelo à velocidade de deriva. Então, velocidade
velocidade média de deriva das cargas é paralela a um elemento dl do fio, né? Ou seja, dl é paralelo a V. Bom, nesse caso, a carga que atravessa o volume desculpa, A módulo de dl é ρ, essa carga lá, ó, que atravessa, ρ vezes o volume, né? Imagina assim como se fosse um cilindro, mas não precisa ser um cilindro, né? É um cilindro de qualquer forma, né? Se for ter uma área de seção constante. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui e ampliar, o que eu vou enxergar? Como se fosse um condutor metálico aí. Ele vai ser como se fosse aqui como se fosse aqui, ele é um condutor, um pedaço de um cilindro metálico, né? Como é infinitesimal, eu não vou chegar à curvatura, tá? Então, porque ele é infinitesimal. Então, eu tenho uma área de seção e tenho essa distância, que é justamente o módulo de dl. Então, o volume infinitesimal é A módulo de dl. Bom, mas se eu pego o volume e multiplico pela densidade, o que é a densidade? Carga por metro cúbico. O que é o volume? Metro cúbico. Vai me dar exatamente a carga, né, em Coulomb, que está dentro desse elementozinho. Ok, vamos seguir. Bom, portanto, a força de Lorentz sobre o elemento, né, sobre esse pedacinho aqui do fio, só nesse pedacinho aí vai ser a carga. Quem é a força de Lorentz? Carga, que é densidade de carga vezes a área vezes o módulo do elemento de comprimento, V, velocidade de deriva, né? Velocidade que as cargas vão ter aqui, vetorial, o campo magnético, né? Então, para ter uma força, eu tenho que ter um campo magnético, digamos, lá sei. Posso ter um campo magnético, não sei como esse campo magnético está, tem um campo magnético aí, tá? Tem um campo magnético aí, não desenhei o campo magnético, tá? Mas está precisa de campo magnético. E aí, obviamente, que eu poderia ter feito o quê? dF. Então, isso aqui é uma fórmula, né? Mas eu poderia ter feito essa fórmula também assim, ó.
Eu sei que isso daqui é o elemento de volume, então ficaria assim, dV, ρ, V. Só que a gente já viu isso aqui, ó. Isso daqui, a densidade de carga vezes a velocidade de deriva nós já vimos, isso aqui é a densidade de corrente, nós vimos na aula anterior. Então poderia dizer que a força de Lorentz, nesse caso, ela é, uma das fórmulas seria dizer que ela é dV, densidade de corrente, vetorial B. E aí a gente encontra qual é a relação que existe entre corrente e força, né? Então, corrente na presença de campo magnético. Então, se eu tenho uma corrente de densidade de corrente J no campo magnético B, a força que vai estar em cima desse elemento é exatamente essa daí. Ok? Bom, outro caminho que eu poderia ter feito, em vez de vir para cá, era tomar um caminho alternativo, dizer que o dF ele é igual a ρ a V, né? V aqui, caso o módulo de V, né? dL B. Percebe que tanto o V quanto o dL, eles possuem o mesmo versor, então aqui não teria problema, né? O que vai interessar aqui mais é o versor mesmo. E aí o módulo de V, né? Então vou escrever assim mais, poderia ter escrito assim, ó. Isso aqui seria A, aqui ficaria módulo dL. Aí poderia colocar o módulo de V aqui, né? Porque o que interessa aqui é o versor de V, que é o versor radial, o versor tangencial. Só que daqui eu concluo que o quê? Que DF ele vai ser igual a ρ a módulo de V e troca a posição desses dois, ó. De tal maneira, né? É só um número que eu estou multiplicando, não vai alterar nada. Esse aqui é um vetor, eu estou multiplicando por um número diferente, não vai mudar nada. Só que módulo de dl vezes o versor V é exatamente dl, né? Quem é o versor do dl e do V é o mesmo. Então dl é exatamente o módulo de dl vezes o versor de V, que é o mesmo versor de dl. Então, eu poderia reescrever isso aqui como sendo dl vetorial B. Ok? Só que eu tenho o seguinte, ó. Então, df é igual a ρ, V é o módulo de J, né? Então vai ser A vezes o módulo de J dl B. Ok? Considerando que é um fio fino, né? Que a maior parte das situações é a aproximação válida, a maior parte das situações práticas, essa aproximação é válida, um fio fino. Quando eu tenho um fio fino, o produto de A pelo módulo de J é exatamente a corrente. Então, uma outra maneira de escrever qual é a força que vai aparecer no elementozinho quando esse elemento de corrente, né? A gente vai chamar isso de elemento de corrente, né? Então, toda hora, quando for nos referirmos a isso aqui, nós nos referiremos a ele como um elemento de corrente. Né? Um elemento de corrente é, no caso,
que não é infinitesimal, né? Que é infinitesimal, mas não é, é um elemento linear, né? Um elemento linear de corrente, tá? Um elemento de corrente linear. Ok, então a gente já tem, a gente já sabe que realmente quando a gente coloca uma corrente num campo magnético, sobre esse elemento de corrente aparece uma força, né? E a gente já sabe calcular essa força. Ok? Bom, a diferença aqui é que nessa primeira fórmula eu estou considerando a espessura do fio aqui, né? Então eu estou considerando todo o volume disso daqui. E aí, se eu quero chegar na força total, eu tenho que fazer uma integral, né? Eu tenho que integrar em todo o volume. Então, uma integral de volume de J vetorial B. Então, tem essa fórmula que diz que a força de sobre uma corrente, sobre um elemento, né, de corrente, é dada dessa maneira, tá? E seguindo esse outro caminho aqui, como o fio ele é fino, só me interessa essa circulação aqui, né? Então, nesse caso, eu vou ter que a força é a circulação, né? A corrente pode vir para fora aqui, né? É a circulação aqui de dl vetorial B. Essa integral fechada, né? Ok? Então a gente chega nessas duas fórmulas aí, mais gerais aí, para qual a força que aparece numa espira de corrente, né? Ok, uma última observação que nós precisamos fazer é o que acontece quando B é uniforme. Então, se B é uniforme, então eu vou ter que a força ela vai ser I, eu vou ter a integral de dl, e o B, como ele é uniforme, ele pode sair, né? Ok, e a integral de dl no caminho fechado, a gente sabe que ela sempre vai dar zero, né? Então isso aqui é identicamente nulo, né? Se eu integro dl no caminho fechado, isso é identicamente nulo. Ok? Então, isso significa que isso aqui vai dar igual a I 0 vetorial B, que por sua vez é igual a zero. Ou seja, se o campo é uniforme, isso significa então que a força resultante ela será nula sobre o elemento que conduz a uma certa corrente. Ok? Então a gente pode falar aqui que se o campo é uniforme, né, então a espira não sente força resultante. Em outras palavras, a força resultante é nula, né? Ou melhor, sente força, ela sente uma força resultante nula. Ok. E aí a gente tem uma outra situação que é o que acontece, né? Que é o experimento lá de Ampère, né?
Então, experimentos de Ampère. Então, isso aqui é empírico, né? Então, Ampère fez experimentos com correntes em campos magnéticos, né? Ele fez experimentos com espiras de corrente, né? Ou seja, o fiozinho lá onde está passando uma corrente, né? Espiras de corrente em campos magnéticos. Ok? E concluiu que, então, isso é empírico, né? Que a força entre duas espiras 1 e 2 num campo magnético B, ou melhor, desculpa, não tem campo magnético, né? Espiras de corrente. Eu já estou escrevendo tudo errado aqui. Já estou interpretando o que está aqui, né? Tá? Então, na verdade, o que aconteceu é que ele fez experimentos com espiras de corrente e concluiu que a força entre duas espiras, 1 e 2... Estou dando umas engatadas aqui porque dá muito trabalho ficar preparando. Eu estou lendo aqui para poder me improvisando, né? Estava gastando muito tempo para fazer as aulas, então às vezes eu falo umas coisas meio, né? Então, mas eu estou corrigindo tudo aqui, né? Ok, ele fez experimentos com espiras de corrente e concluiu que a força entre as espiras 1 e 2 no campo né? Então, você tem isso daqui, né? E aí você tem uma espira aqui, numa posição R1, tá bem ruim, né? Vou colocar aqui assim uma espira, tem uma outra espira aqui, essa aqui tem uma posição aqui, então essa está numa posição R1 e essa espira está numa posição R2, espira 1 e uma espira 2, né? Vocês numa passam uma corrente 1, outra passa uma corrente 2 e assim por diante, né? Tudo que é 1 é referente a uma, tudo que é 2 é referente a outra. E o que ele observou é que essa força entre as espiras, né, ou seja, F1, a força que atua na espira 1, é igual à força que atua na espira 2, que é igual a... Vou colocar assim, a força que atua, porque o módulo é igual, né, mas o vetor não necessariamente é igual. Então, eu vou colocar assim, a força na espira 1 é igual a μ0, corrente da espira 1, corrente da espira 2 sobre 4π integral de dl1 vetorial dl2 vetorial R1 menos R2 sobre R1 menos R2 ao cubo.
né? Aqui na verdade é o quadrado, porque dividindo por isso aqui dá o versor, né? E aí você tem isso daí. Então você observa que o que o Ampère fez? Ele pegou essas espiras e fez vários experimentos, né? Posicionando as espiras de diferentes maneiras e observando a força entre elas. E aí ele chegou nessa expressão aqui, que é uma fórmula empírica, né? Tá? Então o Ampère chegou nessa expressão. Bom, essa expressão posteriormente recebeu uma outra interpretação, né? Eu posso pensar, na verdade, que a força, na verdade, ela seria o quê? I1 integral de dl1 vetorial BR1, onde o B1 seria igual a μ0 e 2 sobre 4π, integral de linha de dl2, vetorial R menos R2 sobre R menos R2 ao cubo. Você percebe que se eu encaixo isso aqui, essa fórmula vira exatamente essa fórmula daqui. Então, se sabia, né, que quando eu boto uma espira num campo magnético, vai aparecer uma força. E quando eu tenho duas espiras, tem uma força entre elas. Então, qual a interpretação que você deu? Bom, uma espira produz um campo magnético que atua na outra. E esse campo magnético na outra espira, aparece uma força. Então é isso. Então, a partir disso, se descobriu que, na verdade, a força era essa aqui. E o campo magnético era esse daqui, né? Então, é meio óbvio chegar nisso daí. Na forma infinitesimal, o que eu posso dizer é que o elemento de campo gerado, né, ele é μ0, a corrente, sobre 4π, vezes um elementozinho de corrente, né, onde passa a corrente I, vetorial R, que é o ponto de observação, menos R', que é o ponto de fonte, ou seja, o ponto do elemento de corrente, né, sobre R menos R' ao cubo, né? Ou seja, então eu tenho um elementozinho infinitesimal de corrente, que passa vou colocar aqui, né? Passa uma corrente, eu pego o elementozinho infinitesimal de corrente, esse elementozinho é o elementozinho dl', e aí ele vai produzir um campo, né, numa certa posição. Esse aqui é o vetor R, né? Lembrando que eu tenho a posição desse cara aqui com relação à origem e tenho a posição desse com relação à origem. Esse daqui é o que a gente chama de R'. Esse aqui é o R, que é onde eu estou observando o campo magnético produzido pela espira. Então é isso. Não é uma carga que gera o campo magnético. Quem gera o campo magnético é um elementozinho de corrente. Ok? E aí, percebe que a fórmula é bem parecida com aquela lá né, que a gente usou lá em eletrostática. Só que em vez de carga, é um elementozinho de corrente. E, obviamente, que eu posso também pegar esse elemento de corrente e a gente já viu que ele pode ser escrito como
Tem uma outra maneira de escrever também, né? Poderia escrever, né? A gente já viu isso, né? Aqui, em vez de ficar isso aqui, fica o J, R', né? Densidade corrente nessa posição aqui. E aqui troca por dV'. Né? Já fez isso aí, né? E obviamente que integrando a gente encontra que BR vai ser quem? O BR ele é μ0 e só integrar aquilo que a gente fez agora lá, né? Integrar os elementos de campo. Então da integral de linha de dl' vetorial R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Ok? Ou também posso dizer que o BR ele é igual a μ0 sobre 4π integral, agora de volume, né, de J em R', vetorial, o vetor distância, né, sobre o vetor distância ao cubo. Ok? Então a gente tem essa expressão aqui. Tem essa expressão aqui. Essas duas leis são a mesma, duas formas de escrever a mesma lei, né? A gente já viu isso aí. Isso aqui é chamado de lei de Biot-Savart. Isso aqui é chamado lei de Biot-Savart. E essa lei de Biot-Savart, ela faz faz o mesmo papel da lei de Coulomb, né? Só que na magnetostática. É o mesmo papel que a lei de Coulomb tem na eletrostática, a lei de Biot-Savart tem na magnetostática. Ou seja, a lei de Coulomb diz como é que eu vou gerar um campo elétrico a partir de uma distribuição de cargas, né? E aqui é a mesma coisa. A lei de Biot-Savart, ela diz como é que eu vou gerar um campo magnético a partir dos elementos de corrente, né? A partir da distribuição da corrente, né? Ok. E aí a gente vai fazer alguns exemplos, né? Então, vou colocar aqui uma linhazinha para separar. E vamos começar com o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, um exemplo aqui famoso, né? Que é o fio reto longo. Então, a ideia é que eu tenho um fio aqui muito longo que coincide com Z. Nesse fio eu tenho aqui uma corrente nele, né? E aí aqui uma certa distância, né? Um certo raio R dele, eu quero saber qual é o valor do campo magnético produzido. Na verdade, a gente vai ver que esse campo magnético ele é assim, né? Ele é na direção aqui azimutal, né? Bom, a gente vai provar isso daí, né? Ok?
aqui a gente vai usar a regra da parafuso à mão direita, né? Eu pego todos os meus dedos, ó, e giro para cá. Quando eu giro todos os meus dedos para cá, meu polegar aponta para cá. Aí você segura o condutor com a mão e movimenta os dedos aqui, ó, né? Esse é o sentido do campo, né? E aí você tem aqui o sentido da corrente com esse dedão. Ok? Então, se a corrente estiver na direção do polegar, o campo vai estar na direção dos seus dedos. Ok? E aí, nesse caso, eu vou usar a lei de Biot-Savart, né? Então vamos pegar aqui a lei, não vou escrever tudo de novo, já tá, opa, ela já está prontinha aqui. Só vou copiar para poder usar. Aqui só para... Deixa eu fazer assim, né? Para a gente não confundir as coisas aqui. Então, agora a gente vai aplicar isso daí no fio reto longo. Então, nós vimos que o DL ele está ao longo da direção Z, né? Então ele vai ser Z', o linha indicando que ele é da fonte, né, na direção Z, né? Então o elemento de comprimento vai estar aqui, ó, DL', né? Além disso, eu vou ter que o B ele vai estar aí na direção azimutal. Então, o vetor distância, né, que é esse vetor aqui, ó. Quem é o vetor distância, então? Ele é sempre o quê? Que mesmo que a gente já estudou lá desde o primeiro capítulo, né? É a posição do ponto de observação menos a posição do ponto de fonte, o vetor distância, né? É o ponto de a posição do ponto de observação menos o ponto de fonte. Então aqui, esse cara aqui é a posição do ponto de observação menos o ponto de fonte. Logo, o vetor distância será o que? Ele será a posição do ponto de observação, onde eu estou calculando o campo magnético, menos Z' e o versor Z, né, que é a direção e sentido da corrente. Ok. Bom, uma coisa a gente sabe, né, que se eu fizer Z vetorial R, isso vai ser igual a Z vetorial. Quem é o R? O R é o vetor posição, a posição do ponto de observação, onde nós estamos calculando o campo magnético, menos Z', Z, que é a posição do ponto de fonte, né? Então, a posição, isso aqui é a origem dos eixos, né? Então, a posição desse ponto de fonte aqui é exatamente Z, né? Na verdade que isso aqui é um DZ' Z, né? Mas na verdade o R', deixa eu colocar aqui, né? A posição do ponto de fonte é Z', né? Ou seja, essa posição aqui, ó, do ponto de fonte, quem é? É o R', tá? Ajeitando aqui, desculpa, tá?
é Z', né? É essa posição aí do ponto de fonte, ou seja, do elementozinho qualquer ao longo do fio. Ok, então fazendo esse produto eu tenho Z chapéu vetorial R chapéu menos Z', Z chapéu vetorial Z chapéu. Só que Z chapéu vetorial Z chapéu é igual a zero. Então isso aqui vai ser igual a Z chapéu vetorial R. Ok? Então vou pegar essa expressão aqui do campo magnético. E vou substituir aqui na lei de Biot-Savart. Então, o dl', como nós vimos, ele é o que? dz', Z chapéu. E aí vai ficar exatamente vetorial R, né? E a gente já viu o que dá isso daí, né? Então, eu vou copiar aqui de novo. Isso aqui a gente acabou de fazer, ó. Ele dá ZR. Então, aqui vai dar ZR. Na verdade, eu já poderia ter calculado aqui, né? Porque o que vai dar isso aqui? Se eu faço ZR, isso daqui é igual a R chapéu. Só que Z chapéu R chapéu é igual a φ chapéu, né? Isso a gente aprende lá em coordenadas, né? Sistema de coordenadas esféricas e cilíndricas, né? Se eu faço Z chapéu R chapéu, isso vai dar φ chapéu. Então, na verdade, isso daqui, em coordenadas cilíndricas, né? Será igual a simplesmente R φ chapéu. Então, aqui eu já poderia ter substituído, né? Esse produto aqui, na verdade, é o que? R φ chapéu. Ora, mas o B, ele é o módulo de B vezes φ chapéu, né? Isso implica, então, que o módulo de B é só tirar esse φ aqui. Então ele vai ser μ0 sobre 4π integral de R dz' sobre... Quem é o módulo do Rzão? O módulo do Rzão é a distância do elemento para o ponto de observação. Aqui a distância do elemento para o ponto de observação, quem é? Que está bem carregado, mas dá para ver, né? Essa distância aqui, ó, eu tenho um triângulo aí, né? Onde aqui é R, né, que é o ponto de observação, que é o ponto, aqui é a origem, e aqui é o ponto de fonte, né? Então aqui é o R', aqui é o meu R. Então, quem é o módulo de R menos R'? É a hipotenusa desse triângulo, né? Que é a raiz quadrada, né? É a raiz quadrada de essa altura aqui, ela é Z', e essa base aqui mede R. Então ela é R ao quadrado mais Z' ao quadrado. Então posso dizer que aqui vai ser R ao quadrado mais Z' ao quadrado elevado a 3 sobre 2, que elevado a meio, só que está ao cubo, fica potência de potência, 3 vezes meio é 3 sobre 2.
Como a integral é em z', esse r aqui já poderia ter saído há muito tempo, né? Então, tirando esse r daqui, eu já poderia ter colocado ele aqui fora. Ó. E essa integral aqui a gente já fez várias vezes, né? Essa integral aí, então aqui fica μ0 e r sobre 4π. E essa integral a gente já fez várias vezes, né? Não vou fazer de novo não. Ela vai dar z' sobre raiz de r² mais z'. Tem várias situações que a integral deu exatamente essa daí. Só você voltar, né? Então, essa integral aqui dá esse resultado aqui. A gente já fez antes, não vamos refazer. E isso aqui para o z indo de menos infinito a mais infinito. Só que, obviamente, a integral para cima e para baixo vai dar a mesma coisa. Então, eu não preciso integrar de menos infinito a mais infinito. Basta eu integrar de 0 a infinito e multiplicar por 2. Aí daria um 2 aqui embaixo. Ok? Então, eu tenho que módulo de b é igual a μ0 e r sobre 2π vezes... Aliás, faltou uma coisa aqui, né? Essa integral, aqui na verdade, ela é... Se você observar lá nos cálculos que a gente fez em outros capítulos, né, que exatamente essa mesma integral aqui tem um r² aqui, tá? Tinha esquecido. Então, esse r² pode sair daqui, né? E aí fica então aqui um r². Volte lá em aulas anteriores, você vai ver que a gente fez isso aí com calma, né? Não vou refazer aqui não. E aí, fazendo essa integral, isso aí no infinito vai dar 1, né? Que aqui vai sumir, né? Somando com o infinito dá 1. Raiz de z' ao quadrado da z' sobre z' igual a 1. E quando for zero aqui, aqui não zera, né? Então vai ficar 0 sobre um valor aqui diferente de 0 é igual a 0. Então vai dar 1 menos 0 que é igual a 1. Então isso aí vai dar 1. Ok? E aí o resultado é esse aqui. Então, módulo de b, só simplificar aqui agora, né? r² por r da r. Então isso aqui é igual a μ0 e sobre 2πr. E aí, se eu quiser voltar a CB, é só colocar o φ. Então a gente chega nessa expressão para o fio longo infinito, né? Então não é muito difícil. O que vai ser então? Uma maneira fácil de você memorizar é o seguinte. Então, se eu tenho um fio longo e aqui tem uma corrente, eu quero saber qual é o campo gerado a uma certa distância, né? Aqui. Então esse campo ele vai estar na direção radial, né? Então, por exemplo, aqui estaria entrando aqui, né? Que eu pego os meus dedos da mão, faço para cá, ó, e o meu polegar vai estar para cima, tá? Ok? Ok? Então deu para entender, né? Então eu venho com a minha mão aqui, contornando o fio.
E aí eu consigo, então, se eu boto o meu polegar na direção da corrente, eu sei qual é o sentido do campo. E o mesmo vale, eu posso inverter, né? Tanto vale se esse pode ser corrente, esse campo, ou esse pode ser campo e esse corrente, tá? Sempre vai funcionar. Então aí, o que a gente conclui? Que essa aqui é exatamente a direção azimutal, né? Entrando na página, é exatamente a direção azimutal. Ok? E aí, mais esquematicamente, né? Tem o fio, então eu tenho aqui uma circunferência, né? E o campo magnético vai estar tangenciando aqui, né? Numa distância R. Esse campo magnético está tangenciando aqui. E aí, pensa o seguinte, aqui eu tenho uma circunferência, né, que envolve tudo aqui. E tenho a corrente. Então é fácil decorar aí, ó. Quem vai ser o campo magnético? Então, o campo magnético ele vai ser proporcional, constante de proporcionalidade é μ0, que é a permeabilidade magnética, né? Então vai ser μ0 sobre vezes a corrente sobre a circunferência. A circunferência é imaginária, né? Essa circunferência aqui, ela é imaginária, né? Você só está imaginário no sentido de que é uma circunferência fictícia, colocar assim, fictícia, só existe na sua mente, né? Você pensa ali numa circunferência passando por aquele ponto onde você quer o campo, e aí você tem uma circunferência fictícia ali. E aí você pega a corrente para a circunferência, né? Então aqui seria o módulo do campo, quando tem um fio infinito e um fio longo, né? É μ0, a corrente para a circunferência, que é 2πr, tá? Então aí fica mais fácil você memorizar. E agora que eu prestei atenção, que eu não falei quem era o μ0, né? Então, μ0 é a permeabilidade do vácuo, ok? E então essa permeabilidade do vácuo ela é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Newton por ampere ao quadrado, ok? Certo? Por isso que você tem, quando multiplica μ0 por ε0, né? Quando eu faço μ0 vezes ε0, vai dar 1 sobre c ao quadrado certinho, né? Ok? Basta você lembrar que o que? Quem é a constante de elétrica, né? 9 vezes 10 constante de elétrica. Vou mostrar isso para vocês. Como é fácil memorizar isso. Você sabe que a constante de elétrica é 1 sobre 4πε0. E ela vale 9 vezes 10 a nona. Vocês estudam isso desde lá do ensino médio, né? Então quer dizer que o ε0 é só passar isso aqui, troca de lugar com isso aqui, ó. Então é 1 sobre 4π vezes 9 vezes 10 a nona. Ou seja, é igual a 1 sobre 36π 10 a menos 9. Agora, se eu multiplico isso, se eu pego ε0 e multiplico por μ0, eu tenho 4π vezes 10 a menos 7
vezes 10 a menos 9 sobre 36π. E aí eu posso cortar aqui. E aí 36 dividido por que dá 9, né? 4 dá 9. Então vai ser igual a 10 a menos 7 menos 9 menos 16 sobre 9, que é a mesma coisa que 1 sobre 9 vezes 10 a 16. Isso no sistema internacional, né? E na verdade, então μ0 ε0, isso aqui está no sistema internacional. Então, isso aqui na verdade é 1 sobre 3 vezes 10 a oitava e a unidade é metros por segundo ao quadrado. O que é 3 vezes 8 metros por segundo? É a velocidade da luz. Então, isso aqui na verdade é 1 sobre o quadrado da velocidade da luz. Então, μ0 vezes ε0 é 1 sobre o quadrado da velocidade, como a gente já viu, né, em física 3 e física 4, que a gente já viu isso 1000 vezes. Estou repetindo aqui, né? A gente fica repetindo para ver se a pessoa memoriza, né? Então, vamos lá seguir. Bom, na verdade, esse vídeo já ficou muito longo. Eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.